Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza e você está no canal Viva Mais Natural. Aqui eu falo de plantas medicinais, tratamentos naturais e aí você está convidado. Se você é novo por aqui, já faço convite para você conhecer o canal, conhecer os vídeos, o que eu trago aqui sobre esse universo maravilhoso. Então se inscreva no canal e deixe já seu joinha aí e compartilhe os vídeos, tá bom? Já faça o convite, porque isso ajuda a estar distribuindo cada vez mais esses conteúdos e outras pessoas conhecerem meu trabalho, tá bom? Então, já vou te agradecer, muito obrigado por estar aqui e muito obrigado, então, por você fazer parte dessa família e compartilhar os vídeos, enfim, interagir. Tá bom? Olha só, hoje eu trago para vocês algumas informações muito interessantes. Vou trazer plantas medicinais contra a gastrite, tá bom? Mas antes, é muito importante que a gente entenda o que causa gastrite, o que é gastrite, tá bom? Eu só vou fazer aqui uma breve observação. Algumas pessoas aparecem no canal e vão falar assim, mas isso não é necessário, vai direto ao ponto, já vai falando a planta medicinal. Bom, é muito importante que você entenda o problema, que você entenda como tratar o problema, quais são os fatores que causam o problema, para você realmente fazer um tratamento eficaz. Não adianta eu falar para vocês plantas contra a gastrite se você não retirar os fatores causadores da gastrite, tá bom? Então isso é muito importante. Então eu vou falar no final do vídeo as plantas medicinais contra a gastrite, bem como vai servir para refluxo, tá bom? Vai ser bem interessante fazer um tratamento com essas plantas, é muito eficazes, comprovado cientificamente. Tudo são informações comprovadas, a ciência, estudos comprovam a ação dessas plantas. Muitas pessoas fazem o tratamento e têm resultados maravilhosos. Agora, você tem que realmente pegar na base, saber realmente o que é realmente o problema, como que trata e tudo mais, para você ter resultados aí que são maravilhosos. As plantas fazem coisas sensacionais, mas você precisa saber como que é que funciona o negócio, tá bom? Então vamos lá. O que é a gastrite? A gastrite é a inflamação da parede do estômago, tá bom? Essa gastrite, se ela, por exemplo, não for tratada, ela pode evoluir. E aí vem a gastrite erosiva, ou seja, causa úlceras. E isso pode evoluir até para um câncer. Não necessariamente que você tenha gastrite, isso pode ser um câncer, ou que você tenha gastrite e vai virar um câncer, se transformar num tumor. Não, não é isso. Mas alguns casos, tá bom? Podem sim se transformar, via aí, por exemplo, da aguda passa para crônica, da crônica, talvez tenha algo, um fator ali por trás, como a Helicobacter pylori, e vem então provocar ou surgir ali um tumor, tá bom? Então fique ligado nisso. Então gastrite nada mais é que uma inflamação da mucosa do estômago, tá bem? Agora o que a gente deve se atentar é que a gastrite ela pode ter diversos fatores e tal, causadores então da gastrite, ela pode vir, surgir diversos fatores. E aí a gente tem algumas classificações de gastrite, então assim, como se fosse uma subdivisão, são divisões da gastrite, disso de acordo com o surgimento dela, a característica dela. Por exemplo, tem a aguda seria aquela gastrite que surge repentinamente. Tem aquela gastrite crônica, e aí é perigoso. Então, se você não faz o tratamento da aguda, pode vir a ser crônica. Não fazendo o tratamento da crônica, pode surgir úlceras e por aí vai. Ainda tem aquela que são provocadas por medicamentos, que é uma gastrite medicamentosa. Então tome cuidado com esses medicamentos anti-inflamatórios, como diclofenaco, nimesulida, a AS, a aspirina, por exemplo, pode provocar gastrite. Então toma cuidado com todos esses medicamentos. Não tome nenhum medicamento sem consentimento do seu médico. E se você faz algum uso de algum medicamento alopático aí por longos períodos, saiba que isso vai te provocar algum mal no seu estômago. O primeiro a ser afetado é o estômago. Aí vem o bendito omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esse medicamento aí que nada mais vai disfarçar essa dor que você está sentindo no seu estômago, e aí sim o mal vai ser muito maior. Então eu sugiro que, se caso você esteja fazendo uso de algum
alopático, de algum medicamento, procure seu médico para talvez fazer associação, por exemplo, com a espinheira santa, que é uma planta, né, a Maitênus ilicifolia, é uma planta excelente para os casos de gastrite, porque ela protege essa mucosa, está sendo anti-inflamatória e protegendo essa mucosa. Então ela é uma planta excelente nesse caso. Não é a planta ainda que eu vou falar para vocês, as plantas ainda vão vir aqui, tá? Ao longo, só vou aqui explicar mais um pouco sobre a gastrite. Então, converse com seu médico para associação da Maitênus ilicifolia com, né, esses anti-inflamatórios, se caso você precisar deles e não tiver como fazer uso de outro. Então, você pode estar fazendo uso de espinheira santa para esse fim, ao invés de fazer o uso de um omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, de algum medicamento desses daí, porque eles são bastante nocivos e eles, na verdade, eles vão só disfarçar o problema. Agora, a gente ainda tem a gastrite nervosa, apesar que algumas pessoas não gostam desse termo, mas é uma gastrite provocada, justamente o nome já fala, né? Nervoso, porque está associado com o emocional. Então, você já viu que quando a pessoa fica bastante estressada, bastante nervoso, então dá aquela dor no estômago, porque aumenta a produção de ácido clorídrico, tá? Então aumenta, né, o suco gástrico. Outra coisa também, né, como já falado, aí a questão da medicamentosa, tem também aí essa gastrite nervosa e essas outras. E ainda a gente ainda pode subdividir isso mais, ainda trazer alguns detalhes a mais, por exemplo, alimentos, né, que provocam a gastrite, por exemplo, o excesso de cafeína, pessoas assim que tomam exagero realmente, essas bebidas cafeinadas, o refrigerante é totalmente nocivo ao estômago, à parede do estômago, causando realmente úlceras, trazendo esse mal terrível aí, né, para a sua saúde como um todo, e principalmente para o estômago. O açúcar, o chiclete, quando você pega e fica mascando o chiclete, você já começa a produzir enzimas como se estivesse realmente se alimentando, e na verdade seu estômago está totalmente vazio, você não está digerindo nada, mas o seu organismo está produzindo enzimas, o seu pâncreas está produzindo insulina, descarregando insulina, para poder queimar toda essa glicose que não vai chegar. No caso do chiclete, da bala, vai vir em glicose, simplesmente isso e nada mais. Então, tá aí, é um perigo muito grande você fazer o uso de bala, chiclete, não só por conta, né, de elevar os níveis de glicose, mas também aumentando enzimas, né, do intestino, do estômago, do pâncreas, totalmente inútil, enfim, não vai ser usado com nada. Então toma muito cuidado com isso. Bom, mas então a gente tem todos esses fatores, né? A alimentação totalmente industrializada, isso sim pode provocar muitos males no seu estômago. O consumo exagerado de açúcar, de gordura, por exemplo, margarina, manteiga que seja, qualquer outra coisa, carne muito gordurosa, tudo isso faz realmente um desgaste bastante. Não é só isso para poder provocar, mas são coisas que realmente sobrecarrega, né, o seu organismo, tá bem? Então tudo isso é importante que eu trago para você. Bom, então vamos lá. Agora sim eu trago para você aí algumas plantas medicinais para você fazer o tratamento. A primeira delas aqui que eu quero falar é sobre a guaçatonga. Casearia silvestris é uma planta medicinal incrível. Ela tem diversas ações, várias e várias propriedades medicinais. Ela é antiofídica, ela é uma planta antirreumática, é uma planta que também tem ação diurética, que tem diversas ações. Para você fazer uma ideia, né, vários estudos mostram que essa planta combate inflamações provocadas pelo veneno, né, de serpentes, por exemplo, de jararaca. Então, para você ver o quanto que essa planta é anti-inflamatória, né, e cheia de benefícios. E a guaçatonga, né, cujo nome científico é Casearia silvestre, está presente pelo Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia, enfim, todos os biomas você encontra a guaçatonga. A questão é que ela é uma planta que ela se adapta muito ao meio, e ela tem uma grande capacidade, né, uma plasticidade, faz com que ela vai se adaptando ao meio. Ou seja, por exemplo, aqui na minha região, ela já é uma árvore, né, já tem uma planta de um grande porte, ali em cerca de uns 6 metros ou mais. Já no norte de Minas, numa região mais seca, um lugar onde é menos, né, chuva e tal, é uma planta que já vai ter um porte menor, mas é a guaçatonga da mesma forma. Então as características, a planta que eu mostro para você é a guaçatonga de qualquer forma, tá? Com as mesmas propriedades, enfim, com a mesma característica, o mesmo benefício.
E a guaçatonga vai ser uma planta incrível. Inclusive, ela combate muito bem a Helicobacter pylori, que é uma das causadoras aí da gastrite, da úlcera e tal. Uma planta excelente gastroprotetora. Estudos mostram que essa planta realmente produz um efeito maravilhoso. É uma planta que realmente protege o estômago e ela combate com muita eficiência a Helicobacter pylori, que é uma bactéria super resistente. Então você pode fazer o uso da guaçatonga perfeitamente, é uma planta incrível. Contraindicação da guaçatonga está para grávida, lactante, menores aí de 2 anos não é indicado tonga, embora não tenha estudos que realmente mostrem que criança não possa fazer o uso da guaçatonga, mas a gente não aconselha que menores aí de 2 anos, né, que façam o uso da guaçatonga, mas é uma planta super segura, com muita eficiência, muito tranquila para fazer o uso, e é uma planta fácil acesso, de fácil, enfim, é fácil encontrar guaçatonga por todo o Brasil. Outra planta também incrível, né, para você fazer o uso é a pariparoba. Seu nome científico é Piper umbellatum, e essa planta maravilhosa que você vai ver as imagens aí, ela é uma planta, né, que também é encontrada pelo Brasil todo, porém em regiões assim, lugares mais úmidos, como beiras de serra, beiras de brejo, pântano, né, lagos, rios e tal, uma planta que gosta desses lugares. Mas uma planta incrível, também uma planta gastroprotetora maravilhosa, tem vários estudos, popularmente uma planta das mais utilizadas contra a gastrite, contra o refluxo, contra a má digestão, problemas gastrointestinais, sem contar que é uma PAN, que é uma planta alimentícia não convencional, que você pode fazer o consumo dela na sua alimentação, se você quiser, se você se adapta, tem um paladar assim, né, para adaptar com essas plantas mais rústicas, é uma planta que você pode fazer o consumo e ela é super segura, super tranquila também. Não é indicado para grávidas nem lactantes, como sempre, né, por ser, enfim, as plantas, por mais que ainda tenham estudos, ainda faltam estudos, principalmente com grávidas e lactantes. Mesmo que tenha em animais, ainda não tem, né, aquela resposta, não tem aqueles estudos, né, que a gente possa falar assim, nossa, essa é uma planta super segura para a grávida, porque foi testado em humanos. Tem muito in vitro, né, até em vivo, porém em cobaias, em animais, mas muitas das vezes não tem em humanos, por isso que fica a ressalva para grávida e lactante não fazer o uso. Crianças até podem, tá? Mas acima de 2 anos para poder fazer o uso então da pariparoba. Então a pariparoba é uma planta incrível, anti-inflamatória potente, anti-câncer, tá? Principalmente, né, câncer no estômago e tal, no trato digestivo. Você pode fazer o uso da pariparoba, ou capeba, Piper umbellatum, que é uma planta sensacional. Então vai aí a dica da segunda planta medicinal incrível contra a gastrite. Uma terceira planta aí que é muito boa também, que pode ser associada com todas essas outras plantas, é no caso a erva baleeira. Cordia verbenácea ou então Varronia curaçávica, que é o nome científico para a erva baleeira, é outra planta que é super segura. Essa sim, grávida e lactante pode fazer o uso dela, sem problema nenhum, desde que faça o uso dentro do padrão, desde que use de maneira correta, não abuse de jeito nenhum de nenhuma planta. Nenhuma planta medicinal pode ser abusada por ninguém, mas no caso de grávida e lactante, né, aqui a preocupação é em dobro, mas no caso dessa planta já tem estudos, já tem uma garantia, né, já tem algo assim que pode falar pra gente que é seguro, que pode fazer o uso, mas fica aí a ressalva dessa questão, não abuse de nenhuma planta, tá bom? Aí não tem estudos que vai poder ajudar a gente nesse quesito. No caso da erva baleeira, ela tem essa eficiência, ela é uma planta anti-inflamatória, das mais anti-inflamatórias, e é uma planta que sim ajuda nesses casos da gastrite perfeitamente. Você pode fazer o uso dela perfeitamente ou sozinha ou associada junto com essas outras plantas. Bom, essas plantas aí, pessoal, são super seguras, são fáceis de encontrar, né? Pariparoba, guaçatonga, erva baleeira, são plantas super simples, fáceis de encontrar. E aí como que você utiliza? Seja qualquer uma delas. Se você for utilizar, né, a planta como uma forma de prevenção, eu sugiro até que você até pode utilizar a tintura. Mas se você tenha já a gastrite, eu não sugiro que você faça o uso dela em forma de tintura, tá? Visto que o álcool também provoca úlceras. Por mais que a gente tenha ali uma concentração muito pequena, né? Pouquíssimo álcool ali, concentração é muito pequena,
mas mesmo assim não é indicado que uma pessoa que tenha gastrite faça o uso de algo que tenha álcool, visto que o álcool pode ser um dos fatores que estejam causando a gastrite. A tintura não é o indicado para vocês fazerem o uso, então é muito melhor que você realmente faça uso do chá do que da tintura. E outro fator também é que o cheiro do álcool vai provocar na pessoa uma sensação de querer mais álcool ainda. Então não é indicado, a não ser que você faça, né, uma espécie de uma técnica que é pegar uma água morna, né, uma água quente e pingar ali as suas gotas, né, de tintura, que vai ali em torno de umas 30, 40 gotas, vai depender da pessoa, mas lógico, nesse caso pode colocar uma quantidade a mais, umas 40 gotas, por exemplo, se for de pariparoba, de guaçatonga, junto com a erva baleeira, das 3 plantas você pode colocar 15 gotas de cada planta, lembrando que cada pessoa é de um jeito, a gente fala aqui para usar uma determinada quantia, mas depende de cada pessoa. Depende do caso, enfim, depende da idade e tudo mais. Então, muito cuidado aí ao usar as plantas nesse sentido. Então, se a pessoa tem gastrite, não vai utilizar a tintura. Se utilizar a tintura, coloque na água quente, espera esfriar, porque esse álcool vai evaporar. Tá? Então é uma forma de você utilizar a tintura sem ter os malefícios do álcool, mesmo que ele esteja em uma concentração muito pequena. Bom, aí vai então a receita de você utilizar essas plantas de forma super simples, das mais utilizadas pela população, que é o chá, ou seja, a infusão. E aí você vai fazer a infusão dessas folhas, pegando, por exemplo, uma colher de sobremesa de cada planta dessa. Você pode fazer dessa forma, porque visto que vai ser uma quantidade um pouco maior, são plantas super seguras, tá? Mas dependendo do caso, você pode aumentar, tá? Não tem problema nenhum de você aumentar um pouquinho aí nessa dosagem. Não vai ser uma super dosagem, você não está exagerando aí não, tá? Pode ficar tranquilo nesse caso. A erva baleeira é uma planta alimentícia não convencional, uma planta que você pode colocar na sua comida e inclusive vai estar ajudando aí nesse caso e prevenindo outros problemas, desinflamando seu organismo. Pariparoba da mesma forma, uma planta alimentícia não convencional. E aí o que você vai utilizar? Você vai pegar então uma colher de sobremesa de guaçatonga, pode pegar mais um pouquinho, né? Pega mais um punhadinho, uma colher de sobremesa de erva baleeira, ou então uma colher de sobremesa de pariparoba, e você vai fazer seu chá, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Faça seu chá por infusão, coloca a erva lá dentro da vasilha, despeja água fervente, deixa ali por 10 minutos e você vai fazer o consumo disso até pelo tempo necessário, tranquilamente. Só no caso da guaçatonga, que você, por exemplo, se caso faz o uso de algum medicamento para afinar o sangue, antiagregante plaquetário, medicamentos antitrombóticos e tal, você não faça o uso, né, da guaçatonga, porque ela é antagônica à vitamina K. Sendo antagônica à vitamina K, ela tem esse efeito também, né, de afinar o sangue também, de atrapalhar na coagulação. Então só vai esse alerta aí para você, tá bem? Grávida e lactante não utiliza essas plantas medicinais, a não ser a erva baleeira, que é tranquilo para elas fazer o uso, mas dentro do padrão, não extrapolar de jeito nenhum e não faça associação com essas outras plantas que eu falei no caso de uma gravidez, tá bem? Bom, é isso, essas são as informações, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, mais uma vez compartilhe esse vídeo, né? Passa ele para frente para ajudar mais pessoas. E o vídeo, por mais que ele fique um pouquinho longo, as informações, né, muitas pessoas, às vezes tem pessoas que reclamam e tal, que o vídeo está longo, mas tudo isso é necessário para você compreender, né, como que surge a doença, o que mais que você deve fazer para prevenir, para combater a doença, porque não é só fazer o uso da planta, somente a planta não vai fazer milagre, então você tem que saber a origem e tudo mais, ok? Então espero que tenha gostado, lembrando que na descrição do vídeo sempre tem mais informação, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e é isso, um grande abraço, te espero na próxima, tá? Tchau, tchau!